Irmãos, mais uma vez estamos aqui a fim de que possamos estudar o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós iremos estudar o capítulo 4. Então vamos iniciar o nosso estudo do livro Os Mensageiros com a nossa oração. Senhor Deus, abençoe todos nós, que possamos sentir a Tua presença e que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos envolver com a Tua paz, Mestre. Envia os Seus mensageiros, que possamos sentir a Tua presença, Mestre. Fique sempre conosco, Jesus. Graças a Deus. Então, amigos, vamos estudar o livro Os Mensageiros. Vamos para o primeiro slide. Estamos no primeiro slide com a descrição do capítulo. Livro Os Mensageiros, capítulo 4, de nome O Caso Vicente. André Luiz encontra-se no centro de Mensageiros e naquela oportunidade André Luiz conheceu Vicente, em que ambos resolveram dialogar a respeito dos últimos acontecimentos de suas encarnações. E Vicente revela para André Luiz a respeito de um drama que ele viveu, em que o seu irmão e a sua esposa resolveram incidir no homicídio, matar o Vicente, de modo que eles viveram tais paixões, tanto a mulher de Vicente e o irmão, e nestas paixões, lamentavelmente, eles resolveram eliminar Vicente a fim de que eles pudessem viver a vida a dois nestas condições horrendas, cruéis. Então, amigos dos estudos, nós iremos estudar estes temas da responsabilidade da lei de causa e efeito. Iremos também estudar a expiação com as suas atenuantes e agravantes. Então, diante destes acontecimentos em que André Luiz está ouvindo os relatos de Vicente a respeito destes acontecimentos, André Luiz percebe e fica perplexo que as consequências dos nossos atos perante as leis divinas são de profunda responsabilidade. E André, ao perceber que Vicente, ao relatar tais fatos, Vicente procura agir com compreensão profunda, com compaixão, entendendo que o mal é ignorância, desconhecimento da verdade. Então, amigos, vamos estudar tais temas a fim de que possamos entender que a lei de causa e efeito, ela é um processo educativo que tem como finalidade nos elevar à condição de espíritos conscientes, amadurecidos. Então vamos para o slide seguinte. Estamos na página 2, temas do capítulo. André Luiz, conforme já dito, ele está em conversação com o irmão Vicente. Ambos se encontram na colônia espiritual Nosso Lar. E Vicente, ao relatar os últimos acontecimentos da sua vida enquanto espírito encarnado, ele revela a respeito de um homicídio em que o irmão de Vicente e a mulher de Vicente se envolveram numa paixão e resolveram matar Vicente
levando o irmão Vicente a esta situação de resgate espiritual, porque todos nós sabemos, amigos dos estudos, em que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Por sua vez, Vicente necessitava desta experiência em que a lei de causa e efeito, ela nos envolve. A lei de causa e efeito, ela planeja para todos nós os processos, as etapas evolutivas, as sequências de ciclos evolutivos, em que, uma vez que eu desenvolvi os méritos, receberei estes valores, estes méritos. Mas quando as minhas ações, atitudes representam faltas, erros, atitudes que transgrediram as leis divinas, a lei de causa e efeito, ela cria mecanismos de processos educativos em meu espírito. E, no caso do Vicente, ele viveu estes fatos já revelados no capítulo 4 do livro Os Mensageiros. E o André Luiz, ao ouvir, ele entende que as leis divinas cuidam de cada um de nós. E no item 2, a expiação com atenuantes ou agravantes, eis aí no item 2, na medida em que Vicente viveu esta expiação, isto é, amigos dos estudos, expiação é o resgate espiritual. São sentenças em que a nossa consciência entendeu o nosso erro no passado e precisamos resgatar. Mas existem atenuantes e agravantes nestas relações de causa e efeito. E, no caso do Vicente, ele desencarnou nestas condições, mas devemos entender que a expiação, ela é um processo também educativo, na medida em que irei viver o que a minha vítima viveu no passado. Mas lembrando que estas relações de causa e efeito não são matemáticas, porque sabemos, todos nós, que existem as atenuantes ou agravantes, a misericórdia divina e o amor que cobre uma multidão de pecados, conforme Jesus falou. E o Vicente, ao relatar tais situações em que a sua ex-mulher com seu irmão viveram estas paixões, em que, primeiramente, eles não respeitaram a vida conjugal de Vicente, não respeitaram os filhos de Vicente, a família, e negaram todos estes valores e resolveram prevalecer a natureza corpórea, a natureza ainda inferior em nós. Por isso que nós devemos tomar um certo cuidado, que os nossos sonhos, os nossos desejos devem ser sempre guiados pela responsabilidade da lei de causa e efeito. É justo o meu ato? Os meus desejos estão em sintonias com as leis divinas? Então, amigos, devemos refletir, discernir se os meus desejos, os meus sonhos estão sendo orientados, se tem um toque das leis divinas. Não devemos agir de forma espontânea em nome do desejo, em nome de intenções
que às vezes não configuram, não representam a moderação, a beleza das mensagens luminosas do Evangelho do Senhor Jesus. Então, amigos, o caso do Vicente é um caso em que, lamentavelmente, nós vivemos no mundo encarnado. Nós temos notícias a respeito desses atos criminosos em que envolvem paixões. Mas quando nós procuramos nos instruir a respeito da espiritualidade, podemos evitar estes arrastamentos que se apresentam no nosso mundo mental, que são vidas passadas, personalidades que são refratárias da luz. Nós negamos a luz no passado e escolhemos, simbolicamente dizendo, as trevas, a ausência da vida. Então, devemos procurar estudar os processos educativos da lei de causa e efeito. Vamos para a página seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler alguns trechos do capítulo 4 do livro Os Mensageiros, em que Vicente está relatando para André Luiz a respeito de sua experiência em que ele deixou o mundo material através do homicídio em que o seu irmão e a sua ex-mulher planejaram a morte de Vicente. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. A outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Um momento na leitura, amigos. Vicente está relatando para André Luiz que ele tomou ciência, ficou sabendo que deste fato, deste ato criminoso da sua ex-mulher e do seu irmão. Lamentável. Ele retorna após a sua desencarnação para o lar e ele tomou esta infeliz notícia em que seu irmão e sua ex-mulher planejaram a sua morte. Vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Então vamos continuar, amigos dos estudos, com as palavras de Vicente. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal algo ferida, o vírus destruidor. Finalizamos a leitura, amigos. Esse é o momento em que a companheira de Vicente introduziu na minúscula espinha nasal o vírus destruidor. Lembrando que ambos desenvolviam atividade em laboratórios e utilizaram este ambiente. Lamentavelmente, a mulher de Vicente, a ex-mulher de Vicente e o seu irmão, a fim de que pudessem levar Vicente ao óbito, à morte. Então vamos ler o último trecho. Narração André Luiz. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Finalizamos a leitura, amigos. Vicente procura resumir esta situação que ocorreu com ele, dizendo que o mal é simples resultado da ignorância e nada mais, dando assim um esclarecimento, procurando esclarecer ao André Luiz e a todos nós, que quando nós desconhecemos a verdade, as consequências da lei de causa e efeito, nós vivemos esta ignorância e criamos, infelizmente, circunstâncias, fatos
que vão gerar processos de penalidades necessárias, que a lei de causa e efeito, ela vai impor remédios para todos nós, a fim de que possamos evitar o mal em nós. A esposa do Vicente e o irmão, eles se fixaram com estas ideias cruéis do homicídio. Esta fixação mental ela é perigosa porque nós devemos procurar sempre renovar os pensamentos em nossa mente, procurar entender os movimentos que nós estamos criando, desenvolvendo no nosso psiquismo. E a fixação mental ou monoideia, tais sintomas, tais elaborações mentais, nós podemos suplantar, desfazer estas fixações mentais com a oração. Orar, a oração sentida em Deus, a fim de que possamos sair desse circuito mental fechado, venenoso, de ideias maléficas, que não configuram o equilíbrio e a moderação. Então, o caso do Vicente representa os descuidos que nós não damos a devida atenção à saúde mental que devemos ter. A nossa alma necessita da saúde no Evangelho do Senhor Jesus. Se eu tenho comportamentos, arrastamentos perigosos em mim eu devo desenvolver a reforma íntima, renovar para melhor. E a oração, a caridade, a renúncia são meios a fim de que eu possa alcançar esta defesa a meu favor. Tenho passado com arrastamentos e tendências. Como vou conter? Desenvolvendo hoje um novo ser, uma nova vida, uma nova história. Vamos para a tela seguinte. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Nós iremos desenvolver nosso estudo comparativo, em que nós temos no quadro em amarelo, Livros Mensageiros, capítulo 4. Livros Mensageiros, capítulo 4. E no quadro primeiro, como de rotina, amigos dos estudos, nós iremos fazer leitura de um dos artigos do Código Penal da Vida Futura, que se encontra, tal código, no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, em que nós iremos desenvolver este estudo comparativo, da qual temos aí um conteúdo indicando personagens como o irmão de Vicente e a esposa de Vicente, eles incidiram no crime do homicídio. Então vamos apresentar o artigo 24, que fala a respeito do comportamento dos criminosos, em que eles ficam fixados mentalmente nas circunstâncias, nas imagens da vítima. Já é o processo educativo, é a ação da lei de causa e efeito, em que nós nos imantamos, ficamos imantados aqueles que nós vitimamos, prejudicamos. Então, esse artigo 24 é um conteúdo coincidente com o capítulo 4 do Livro dos Mensageiros, no que diz respeito ao personagem esposa de Vicente, e o outro personagem é o irmão de Vicente. Ambos incidiram no crime. Então vamos entender do ponto de vista do professor e mestre Allan Kardec. Artigo 24, Código Penal da Vida Futura, no quadro 1º. Diz o seguinte: para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Finalizamos?
amigos dos estudos. Segundo o professor Allan Kardec, diz que mentalmente o criminoso, ele percebe, ele, no mundo mental dele, já que o autor do crime, ele vibra, ele se fixou mentalmente nestas criações mentais. Então, a imagem da vítima, as circunstâncias do crime estão fixadas, impregnadas no perispírito do criminoso. E para o criminoso já é um processo da lei de causa e efeito, um processo educativo, passa a ser um suplício, segundo o artigo 24 do Código Penal da vida futura. Entendemos que o irmão de Vicente, a esposa, certamente naquela oportunidade, após a desencarnação de cada um deles, já começaram a viver a ação da lei de causa e efeito, que é uma lei divina. Então vamos para o quadro número 2. Vamos apresentar o Livro dos Espíritos, questão 645, que diz dos arrastamentos, já que o irmão e a esposa de Vicente, eles aceitaram o arrastamento, infelizmente. Eis aí um alerta para todos nós. Devemos evitar as tendências, inclinações, arrastamentos do nosso passado. Esses hábitos nocivos não podem ganhar vida nesta vida atual, nesta encarnação. Então vamos para a questão já conhecida por todos nós, questão 645 do Livro dos Espíritos. Vamos à pergunta e à resposta. Pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento sim, irresistível não, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, deparas. Finalizei a resposta das 645, lembrando que eu estou destacando uma parte da resposta. Então, é muito interessante essa resposta, que diz o seguinte: arrastamento sim, ou seja, o mal, o vício, as tendências. Allan Kardec pergunta se o mal torna-se um arrastamento irresistível, as paixões, e aqui diz, arrastamento sim, irresistível não, podemos resistir. Esta boa resistência, ela é desenvolvida, ela é cultivada em nosso mundo íntimo. Então, as paixões, as inclinações, o mal, aqueles comportamentos que nos incomodam, não são arrastamentos irresistíveis. Podemos resistir cada arrastamento, podemos resistir estes arrastamentos. Então, o que faltou para o irmão e a mulher de Vicente? Eles se deixaram nas suas espontaneidades perigosas. Eles aceitaram o arrastamento da paixão, do mal, e não resistiram. Mas a resposta das 645 diz com muita clareza que podemos resistir o arrastamento. Então, só para finalizar, a resposta diz: arrastamento sim, irresistível não. O mal, as paixões, os vícios podem iniciar um certo arrastamento, mas podemos resistir. Então vamos para o quadro 3, que traz aí o Evangelho do Senhor Jesus. Temos a carta de Paulo de Tarso aos Romanos, o apóstolo Paulo de Tarso. Então vamos ler. Carta de Paulo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amigos dos estudos, Paulo de Tarso coloca com muita clareza que nós não podemos
deixar que o mal alcance a gente. É claro que este mal, que é uma característica deformada em nós, ela é provocada pelo mundo externo, mas ela nasce dentro do nosso mundo interno, porque nós ainda temos sintonias com a ausência da luz, com o mal, com os erros. Então, Paulo de Tarso foi muito feliz. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É isso, amigos. Que Jesus possa nos envolver, que possamos sentir a água viva do Mestre Jesus e que possamos trilhar nas pegadas luminosas do Mestre Jesus. Encerramos mais um estudo do livro Os Mensageiros. Hoje estudamos o capítulo 24. Vamos encerrar com a nossa oração, fechando os nossos olhos, mas abrindo o nosso coração ao infinito de Deus. Senhor Jesus, agradecemos pelo estudo de hoje e que as tuas vibrações possam curar, acalmar, serenar os nossos espíritos, que possamos sentir e viver o teu Evangelho. Abençoe todos nós e que tua presença, Mestre amado, possa ser sentida por cada um que ouve esta oração. Fique sempre conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus.